sua luz, você vai senti-la se pronunciar, te conduzindo rumo a Jesus, bela, radiante, pura, te elevar. Todos já sentimos vibrar, por um instante, um segundo qualquer, nos momentos mais fecundos do nosso ser, lá está ela sempre a se revelar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer para vocês hoje o 11º princípio básico da doutrina espírita, que é vida futura. Mas antes que gere muita curiosidade, já vou explicando. Não estou em frente ao Monte Fuji, no Japão. Na verdade, essa imagem em movimento aqui ao fundo é apenas um recurso de filmagem para deixar o nosso vídeo mais interessante. Mas enfim, seguindo em frente com o assunto vida futura. Temos a dizer que, com a doutrina espírita transformando completamente a perspectiva do porvir, a vida futura deixa de ser apenas uma hipótese para ser uma realidade absoluta. Se evitarmos ofender ou prejudicar o próximo, esforçando-nos pela posição de instrumentos úteis nas mãos do Cristo, conquistaremos a paz interior, pois é só assim que seremos felizes realmente. E agora, buscando suporte no Livro dos Espíritos de Kardec, na questão 959, Kardec pergunta aos espíritos: de onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Resposta: já o dissemos. Antes de sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. E Kardec nos esclarece: em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Qualquer importância que ele ligue à vida presente não o pode impedir de considerar quanto ela é curta e, sobretudo, precária, visto que pode ser cortada a cada instante e ele não está jamais seguro do dia de amanhã. O que se torna depois do instante fatal? A questão é grave, porque ele não cogita mais de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se inquieta com a posição que aí terá. Como, pois, não vos preocuparíamos com a que teremos deixando este mundo, visto que é para sempre? E na questão 960, a pergunta: de onde vem a crença que se encontra em todos os povos de penas e recompensas futuras? Resposta: é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque sabei-o, não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutá-la bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente vos tornaríeis melhores. E na questão 966, pergunta: por que o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda? Resposta: inteligência que não pôde ainda desenvolver bastante. A criança compreende como o adulto? Aliás, isso depende também daquilo que se lhe ensinou. É aí que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está em torno de vós. Por isso, foram necessárias comparações, e são essas imagens e essas figuras que tomastes pela realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pôde exprimir. E na questão 978, pergunta: a lembrança das faltas que a alma pôde cometer quando era imperfeita não perturba sua felicidade mesmo depois que ela está depurada? Resposta: não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas às quais se submeteu com esse fim. E na questão 981, pergunta: há para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que em vida teme a morte
e aquele que a vê com indiferença e mesmo com alegria? Resposta: a diferença pode ser muito grande. Entretanto, frequentemente, ela se apaga diante das causas que dão esse temor ou esse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode-se estar movido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem sobre o estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, é uma espécie de murmuração contra a providência e contra as provas que deve suportar. E na questão 982, pergunta: é necessário fazer profissão de fé espírita e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Resposta: se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. E Kardec nos esclarece: a crença no Espiritismo ajuda a melhorar-se fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apressa o adiamento dos indivíduos e das massas, porque permite conhecer o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Ele desvia os atos que podem retardar a felicidade futura, e é assim que contribui para essa felicidade, mas não diz que sem isso não se pode alcançá-la. E agora nós vamos assistir a um vídeo que é o trecho final do Sermão das Montanhas, onde Jesus nos dá valiosos conselhos de comportamento para que, na nossa vida futura, possamos entrar no reino dos céus. Vamos lá. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons.
Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Jesus nos fala do reino dos céus e nos dá as diretrizes de como entrar nele. Através das reencarnações, temos a oportunidade de depurarmos os nossos maus comportamentos. E assim, temos a certeza de que todos nós um dia chegaremos lá. E agora, vamos trazer para vocês as palavras de Miramês a respeito do assunto vida futura. E no seu livro Filosofia Espírita, volume 19, capítulo 41, Miramês nos diz o seguinte: o instinto do homem, reconhecendo a vida futura, lhe vem do seu conhecimento antes de vestir-se de carne no mundo terreno. Ele é, pois, instruído no mundo espiritual sobre todas as leis que comandam e regem a vida e as coisas na terra. Aí existindo e entrando no processo de reencarnação quantas vezes forem necessárias. O ser humano guarda na consciência todos os transes da vida e da morte, e principalmente de que viverá depois do túmulo. Todos têm intuição disso, desde o índio até o mais civilizado. E ainda mais, todas as religiões e filosofias espirituais estudam esse assunto, mostrando aos seus seguidores que ninguém morre. A consciência fala todos os dias. Isso é tema comum na acústica da mente. A doutrina dos espíritos traz para a humanidade a certeza da continuação da vida depois da morte do corpo. E para tanto, os que já se foram para a espiritualidade estão voltando, como o fez Jesus, deixando sua mensagem de vida e meio mais fácil de viver, alcançando a tranquilidade e aumentando desse modo a esperança. Jesus foi luz que eliminou as trevas, mostrando com a sua ressurreição que realmente ninguém morre, aparecendo diversas vezes e se mostrando como era para ser conhecido a todos os seus seguidores. Se o Espiritismo é a continuação do cristianismo, ele faz o mesmo. Pela mediunidade, é mostrada aos que ficaram na Terra a presença do Espírito por variados meios, de modo que ninguém pode negar a evidência. Pode-se dizer que não existe uma família na face da Terra que já não teve um testemunho de que seus parentes e amigos continuam vivos. Os meios são muitos e eles os usam para dizer que estão mais vivos do que antes. A doutrina dos espíritos pede às criaturas para estudarem, trabalharem e compreenderem por todos os meios a vida, sendo honestas e boas, perdoando as ofensas, esquecendo-as, e amar a Deus em todas as coisas, cultivando a fé e construindo a paz no coração, pela transformação interna, não se esquecendo de Jesus, acompanhando seus passos. E assim concluímos mais esta videopalestra, certos de que o reino de Deus, segundo nos ensina Jesus, está em nós mesmos. O Espiritismo nos ensina que a vida se espraia exuberante em todos os domínios universais, e cada espírito estaciona em grau evolutivo até que se disponha a elevar-se pelo seu próprio esforço.
só atingiremos a verdadeira felicidade para a vida futura, exemplificando a bondade, compreensão e simpatia para com todos, procurando servir alegremente ao próximo. Fiquem com Deus, mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima. Por mais que façamos, ela nunca vai se apagar, pois é dádiva de Deus para com Ele um dia podermos nos encontrar. É uma explosão de emoções que a todo seu ser vai fazer brilhar, refazer sua ligação com Deus, e felicidade total vai brotar. Deixe brilhar a sua luz, dentro de você ela quer irradiar, fazer-te anjo, fazer-te jus, e tudo à sua volta vai se iluminar. E tudo à sua volta vai se iluminar.